dar continuidade, meus irmãos, à nossa série de mensagens, como eu venho falando para os irmãos. E eu já quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Hoje estaremos lendo o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 6, os versos... É o de 7, o verso 7 e o verso de número 8. Meus queridos irmãos, nós estamos abordando o tema central dessa série de mensagens acerca do Apocalipse, que tem por título: O controle e o domínio da nossa história está nas mãos de Jesus. O controle e o domínio da nossa história está nas mãos de Jesus. É o tema central. E nós estamos abordando um subtema, que eu creio que os irmãos também estão antenados. Porque eu vejo que nessa série de mensagens, os irmãos estão trazendo aí suas canetas, suas agendas e estão anotando, não querem perder nenhum detalhe, né? Eu acho isso muito bom. E aconselho aos irmãos também a fazerem o mesmo, que não estão fazendo. Por quê? Porque o tema é muito complexo, o tema é muito amplo, certo? Requer uma investigação escatológica para poder a gente entender, pelo menos, o sentido, tá certo? Dos selos do Apocalipse que nós estamos aqui juntos meditando. E o subtema que nós estamos meditando, meus irmãos, é uma história que tem tudo para terminar bem com Jesus. Ou seja, a história da igreja tem tudo para terminar bem com Jesus. É por isso, meus irmãos, que nesse tempo do fim nós temos que estar alinhados com Cristo e com a igreja. Porque senão a nossa história não vai terminar bem. Nós precisamos desesperadamente, meus queridos irmãos, correr atrás de Jesus nesses últimos dias. Nós precisamos nos aprofundar mesmo no Evangelho. Nós precisamos buscar o preparo excelente no Senhor Jesus para enfrentarmos o caos que virá. Talvez você esteja aí pensando, mas está tudo muito bem agora, pastor. Está tudo muito bem. Nós não estamos sendo perseguidos, pelo menos no Brasil a gente não vê isso. Hoje nós podemos professar nossa fé abertamente. E nós observamos também, meus irmãos, que os dias para a igreja são dias de paz. Nós estamos vivendo um momento de paz. Mesmo com a perseguição, essa perseguição subliminar que muitos crentes falam, né? Existe, claro, uma perseguição pelo fato de nós nos declararmos cristãos. Quando nós testemunhamos de Jesus, nós somos perseguidos. E aí nós meditamos em algumas das mensagens aqui, que Jesus, de fato, ele não veio trazer paz e sim espada. Ou seja, conflito com o não crente, com o mundo. Então, só o simples fato de nós escolhermos estar com Jesus, nós somos perseguidos pelo sistema e pelo mundo pecaminoso, certo? É uma perseguição ainda, eu sempre falo, é uma perseguição ainda pequena. Mas algumas pessoas que estão na linha de frente, elas sofrem mais os abalos. Tem pessoas que professam sua fé abertamente, em público, elas são mais perseguidas. Eu já vi, recentemente, pastores tirarem suas próprias vidas porque eles se expõem demais na pregação do Evangelho, defendem muito uma causa e em algum momento da sua caminhada eles se sentem perseguidos. Por isso tiram suas próprias vidas, porque estão expostos publicamente. E expor a nossa fé hoje, irmãos, nós vamos ser acometido dessas coisas, né? Nós vamos ser perseguidos, sim, em faculdades, no trabalho e por aí vai, tá bom? Então nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos para nos preparar melhor para
que a nossa história termine bem com Jesus Cristo no final de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos ler o texto de hoje, Apocalipse 6, verso 7 e 8. Nós vamos meditar sobre a interpretação do quarto selo do Apocalipse, né? Eu venho já, a cada domingo eu faço uma pequena retrospectiva do que nós já meditamos anteriormente, para que os irmãos que estão nos visitando, ou aqueles irmãos que estão faltosos, eles peguem aí o sentido, né, da mensagem que nós estamos, ou da série de mensagens que nós estamos meditando aqui. Diz assim o texto, meus irmãos: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olheis e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das bestas feras. Vamos apresentar o texto bíblico ao Senhor, meus irmãos. Pai Santo, nós queremos, no nome de Jesus, te pedir, Senhor, que o Senhor esclareça para nós esse pequeno texto bíblico que nós acabamos de ler neste momento. Nós queremos aprender sobre o quarto selo, Senhor, que fala de um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E nós observamos aqui, Senhor Deus, que há uma mensagem nesse texto. E essa mensagem é o que nós queremos compreender nesta noite, de uma forma clara, de uma forma tranquila, Senhor Deus. E nós queremos a interpretação correta e coerente desse texto. É o que nós clamamos ao Senhor, entendendo que a palavra é tua, e quem tem os ensinamentos para nós é o Senhor. Por isso, aplica nas nossas vidas esse texto nesta noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, no domingo passado, nós meditamos sobre o cavalo preto. Nós estamos meditando sobre os selos que estão sendo abertos, né? A primeira mensagem eu deixei claro aqui para os irmãos e expliquei para os irmãos, nós meditamos juntos, que João teve uma visão, a visão do trono de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, nós falamos um pouco sobre esse capítulo. Entramos no capítulo 6, na abertura dos selos. Nesta visão, João encontrou alguém digno de abrir o livro que estava nas mãos de Deus. Foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que havia sido morto, como diz o texto, na visão. Então, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que nós compreendemos que é o próprio Cristo, ele tomou das mãos de Deus o livro da história da humanidade, ou da história da igreja também, porque a igreja está no mundo, está inserida no mundo. Então, Jesus pegou esse livro, ele foi o único digno de abrir o livro. Sem Jesus, a nossa história não teria continuidade, não teria um fim, ela não iria continuar. Mas Jesus veio, se sacrificou por nós, morreu no Calvário, para dar continuidade à nossa história, e a nossa história agora em Jesus tem um sentido e faz sentido. Ela está sendo continuada nos dias de hoje. Todas as profecias que Jesus fez, em Mateus capítulo 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, elas agora irão se cumprir, ou estão se cumprindo, porque ele pegou o livro para dar continuidade a essa história. E quando esse livro foi aberto, alguns selos foram sendo abertos.
E esses selos foram sendo interpretados por João. João escreve às igrejas sobre o sentido de cada selo que está sendo aberto. Aí foi aberto um primeiro selo, que foi o selo do cavalo branco e seu cavaleiro. Que nós meditamos aqui, meus irmãos, essa interpretação em dois campos, ou em duas escolas escatológicas. Nós meditamos que o cavalo branco, para a escola pré-tribulacionista, simboliza ou significa a chegada do anticristo no mundo. Há quem diga, por esses dias eu vi uma reportagem aí nas redes sociais, né? O povo falando sobre a eleição, sobre a vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, e alguns que interpretam o cavalo branco como sendo a chegada do anticristo, eles começaram a ver evidências através das eleições americanas sobre esse cavalo. Está chegando o cavalo branco e o seu cavaleiro no mundo. Ou seja, está iniciando para esse campo, para essa escola de estudo, um período tribulacional, ou período da grande tribulação. Está se iniciando por esses dias, ou já se iniciou, eu não sei. Certo? A outra escola, meus amados irmãos, que é a escola dos pós-tribulacionistas, ou dos amilenistas, ou também dos pós-milenistas, eles interpretam o cavalo branco como sendo o evangelho ou o próprio Cristo. O cavalo branco é o evangelho que chegou no mundo para vencer. E esse evangelho será pregado em todo mundo. E esse cavalo branco triunfará em Cristo Jesus no final da história da humanidade e da igreja. Nós temos essas duas linhas, essas duas escolas. E nós deixamos claro aqui, irmãos, que nós não queremos puxar bandeira. Por mais que, biblicamente e historicamente, as influências pendem mais para o segundo cavalo. As influências dos teólogos e históricos e da escatologia tradicional. E nós meditamos aqui, concluímos o cavalo branco como sendo o evangelho ou o próprio Cristo, que veio vencendo para vencer e vencerá e triunfará no final de todas as coisas. Na sequência, foi aberto um segundo selo, que foi o cavalo, vocês lembram? Cavalo vermelho, certo? O cavalo vermelho simboliza e representa para alguns a perseguição da igreja. O primeiro cavalo sai, na sequência, o cavalo vermelho sai em perseguição ao primeiro cavalo. E nós meditamos que essa perseguição, ela sempre existiu no mundo. Toda vez que o cavalo vermelho sai, ele sai para perseguir os cristãos, perseguir a igreja, martirizar cristãos, perseguir aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. É a função do cavalo vermelho. E nós meditamos que ao longo da história da igreja, meus irmãos, esse cavalo vem perseguindo a igreja, vem perseguindo os cristãos, vem perseguindo o evangelho, que saiu para vencer. Na sequência foi aberto um terceiro selo. O terceiro selo simboliza, meus irmãos, ou fala do cavalo preto, certo? O cavalo preto é quase que unânime pelas duas escolas, né? Que o cavalo preto representa opressão, perseguição política, opressão aos pobres. Então, esse sistema opressor, ele existe no mundo desde que a igreja se tornou igreja. E esse sistema opressor vem desde o primeiro século com os primeiros cristãos. Eles são perseguidos na história. E até hoje os cristãos pelo mundo são perseguidos. Só no Brasil que ainda é bom. Mas se você partir para o Oriente Médio, existe um extremismo tão grande, meus irmãos, que cristãos que professam a sua fé, eles são mortos. Eles não podem abrir uma loja.
Os políticos não aceitam que eles morem naquele país. Eles são perseguidos, eles são oprimidos. É a função do cavalo preto no mundo. Oprimir os cristãos, oprimir a igreja, perseguir os verdadeiros cristãos. Hoje nós vivemos, falamos um pouco sobre isso, no nosso país também, nós vivemos em um sistema opressor. Um sistema de desigualdade social, política. Hoje o crente não pode se envolver com nenhum tipo dessas coisas. Porque se ele se envolve com política em especial, ele vai ser perseguido. Ele vai ser oprimido. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos, que trabalham em faculdades, por exemplo, que eles têm que esconder a sua fé. Se eles falarem que são cristãos, eles são perseguidos no seu ambiente de trabalho. Os professores da rede pública hoje, pode ter certeza disso, do que eu estou falando, irmãos. A maioria deles que professam a sua fé em Cristo Jesus ou nas universidades, eles são perseguidos. Sistema opressor que já rege as leis desse mundo pecaminoso. O cavalo preto representa isso. O sistema opressor no ambiente das políticas, no ambiente espiritual, é o sistema opressor do cavalo preto. Persegue os pobres de espírito, persegue os cristãos genuínos, aqueles que professam a fé em Jesus. Aí hoje nós estamos tendo o privilégio de fechar essa série de selos com o cavalo amarelo. O cavalo amarelo também tem uma interpretação, ou tem várias interpretações, dependendo da escola e do tipo de leitura que você faz do Apocalipse. O cavalo amarelo, meus amados irmãos, ele tem sentido também. Ele tem uma interpretação também. Talvez uma interpretação que não seja unânime por todos os teólogos da escatologia. Mas ele tem um simbolismo, um significado. E eu costumo sempre dizer para os irmãos, já falei sobre isso aqui, que você precisa escolher a sua forma de fazer a leitura do Apocalipse. Existem duas maneiras. Eu repeti em todos os sermões aqui, esse é o quinto, que eu vou encerrar essa parte aqui dos acontecimentos hoje, dos sinais no mundo, acerca da volta ou desse tempo do fim, com o último cavalo amarelo aqui. Depois eu vou continuar, mas nós vamos mudar o tema. Para que eu entenda esses acontecimentos, eu preciso definir a minha forma de fazer a leitura sobre o Apocalipse. Eu já falei para os irmãos aqui várias vezes. Eu tenho que falar porque nem sempre todo mundo está aqui, eu tenho que repetir. Existe a primeira maneira de fazer a leitura do Apocalipse, que é a leitura linear. Os irmãos sabem. Que é aquela forma que você interpreta todos os símbolos do Apocalipse como sendo literal e sequencial. Então você vai ter que nesse campo de leitura você tem que seguir essa sequência lógica da interpretação dos selos que estão sendo abertos dos cavalos do Apocalipse. Certo? Segue-se uma sequência lógica. Existe uma outra leitura que os irmãos também já sabem, que é a leitura da recapitulação. Que bom que os irmãos estão anotando, né? Estão aprendendo. Que é aquela leitura que nós fazemos, que nós não colocamos o texto ou os símbolos como sendo literais, e nós abrangemos ou colocamos ou inserimos mais textos proféticos que estão interligados uns com os outros. Aí nós podemos fazer uma escatologia geral, certo? Inserir mais coisas dentro dessa leitura da recapitulação, para que a gente entenda melhor o simbolismo e a interpretação de cada cavalo do Apocalipse. Definiu essa leitura, você vai entender, você vai compreender os significados e a interpretação dos cavalos, dos selos que estão sendo abertos, meus irmãos. Falando do cavalo amarelo, meus queridos, eu vou fazer uma breve exposição sobre esse cavalo. Originalmente, meus queridos irmãos, a cor desse cavalo não é bem amarelo. Aí nós precisamos ter muito cuidado aqui, certo? Porque existe uma confusão do grego lá
da transliteração, e aí essa confusão entra naquele ambiente da especulação. Então, se o original diz que não é um amarelo, aí tem uma visão que diz que é verde, que tem a ver com a bandeira do Islã, ou é do Irã, não sei. Certo? Aí tem outros que dizem que é um amarelo mais pálido, mais pardo. Certo? Eu prefiro ficar com a segunda opção, devido os textos mesmos originais pesquisados. Leva mais para uma cor amarela mais pálida. E aí, quando fala de pálido, logo vem à nossa mente que tem a ver com doenças, né? Quando a gente está doente, a gente fica meio pálido, né? Quando o irmão está doente, quando eu estou doente, né? A gente olha assim para o irmão, eita, o irmão hoje está pálido, né? Está doente, você está doente, irmão? Estou, pastor, não estou bom não, né? Então, e como o cavalo amarelo fala de doenças, né? Fala de enfermidades, vamos supor que o amarelo mais claro seja o mais coerente. Mas o fato é que a Bíblia relata e expõe, pelo menos na nossa tradução da língua portuguesa, um cavalo amarelo. O cavalo amarelo está mais ligado a esse cenário de fome, de guerra, de pestes, né? Está mais ligado, tudo provocado por isso, né? Pelas guerras também, tá bom? Então, existe essa interpretação acerca da cor do cavalo amarelo, certo? Uma cor mais pálida, que lembra doença e morte, meus irmãos. Então, o cavalo amarelo representa uma provocação também universal, ou seja, não é apenas a igreja, ou uma provação, na verdade, universal. Não só com a igreja, mas também focada em todas as pessoas do mundo. É o diferencial do cavalo amarelo. Os outros cavalos, meus irmãos, está mais focada a perseguição à igreja. O cavalo amarelo, não. É um acontecimento mais universal, que abrange todo mundo, inclusive a igreja. Aí tem gente que pergunta, pastor, mas por que a igreja vai passar por esses acontecimentos da interpretação do cavalo amarelo aqui, as guerras, fomes, uma parte da terra será morta por causa de enfermidades, perseguições com animais, devorados por animais? Por quê? Se a igreja é do Senhor, né? Se Deus prometeu livramento à igreja, certo? A gente fica fazendo essas perguntas. Mas o fato, meus irmãos, é muito simples. O fato é que a igreja está no mundo. Então, se o acontecimento é universal e a igreja está no mundo, nós vamos ter que passar. A igreja vai ter que passar por esses acontecimentos também. Certo? Então, eu não estou falando aqui de arrebatamento, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, eu quero que os irmãos entendam. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Mas eu estou falando que só o simples fato de nós estarmos no mundo, a igreja vai ter que passar por isso também. A igreja enfrenta guerras desde o início da sua criação, irmãos, sim ou não? Sim. Desde o dia em que nós nascemos, pelo menos eu sou do ano de 1979, que eu ouço falar de guerras, que eu ouço falar de terremotos, que eu ouço falar de pestes, e tive o desprazer de passar por uma pandemia também, como muitos dos irmãos passaram, que foi uma peste universal que teve uma abrangência universal de mundo, de universo, todo mundo passou por isso, o mundo todo foi infectado com esse vírus. E nós passamos por um acontecimento desse. É um acontecimento narrado pelo cavalo amarelo, meus irmãos. É um acontecimento de proporção universal. É uma provação de proporção universal. E a igreja, por estar inserida no mundo, ela também passa por essas provações. E ela é liberta. O Senhor livra os seus, muitos dos seus. Muitos se vão porque estão no mundo, né? Mas muitos, a igreja sempre prevalece as grandes catástrofes, as grandes misérias, as fomes que se levantam no mundo. A igreja está sempre pronta e resiste a tudo isso. Isso que é interessante, irmãos, na história da igreja. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, como disse o salmista.
em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos de martírio, em tempos de perseguição aos judeus. Nunca vi esse povo ser abandonado. Deus sempre vem com a provisão ao longo da história. A igreja está no mundo, o povo de Deus está no mundo e tem sobrevivido a tudo isso. Na história, todas as catástrofes, mesmo sendo universais. Quantos terremotos que muitos cristãos estão ali e passam por aquilo, e Deus faz com que, e Deus dá o livramento àqueles irmãos que estão ali, e eles ainda ajudam aqueles que estão sofrendo. Quantos períodos e momentos difíceis nós observamos na história da igreja, meus irmãos. A provação é de proporção universal, sobre o cavalo vermelho, sobre o acontecimento, esses acontecimentos do quarto selo do cavalo vermelho, irmãos. A igreja passa por essas provações, como eu falei para os irmãos, simplesmente por estar no mundo, queridos. No sermão, ou nos sermões escatológicos de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como bem frisei para os irmãos, Jesus também adverte que haveria tribulações que atingiriam a todos, ou seja, existem provações que a igreja especialmente é submetida a elas, né? E outras a qual o mundo todo é submetido. Existem provações só para a igreja. Jesus falou isso. As perseguições do primeiro século, irmãos, foi para a igreja do Senhor especificamente. A igreja do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, ali no início da igreja, os irmãos percebem que houve uma perseguição intensa, voltada simplesmente para esse grupo que se intitulavam ou que defendiam essa fé em Cristo Jesus. Foi uma provação específica para a igreja. A igreja teve que se submeter àquilo, meus irmãos, na sua fundação, ali no início. Mas existem outras provações que é em proporção universal, como nós estamos falando aqui. Que a igreja também vai passar porque está no mundo. Jesus, em Marcos, capítulo 13, versículo de número 8, ele disse assim: porque se levantará nação contra nação, as guerras, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Esse texto está muito ligado com o cavalo amarelo aqui, irmãos. A profecia de Jesus é muito clara. Ele está dizendo que também fomes e estas coisas são o princípio das dores, disse o Senhor Jesus. O princípio das dores. E aí, se nós estudamos as duas escolas, há quem diga que agora que está começando isso tudo, esse movimento, há quem diga que a grande tribulação está tendo início por esses dias, agora que vai acontecer tudo isso, agora que vai chegar uma fome sem precedente, agora que vai chegar uma guerra sem precedente, agora que vai acontecer terremotos em todos os lugares e muitos furacões em todos os lugares, porque está iniciando agora esse período de grande tribulação, meus queridos irmãos. Mas eu volto à minha fala anteriormente, queridos. Desde quando nós ouvimos falar de guerra? Desde quando nós ouvimos falar de terremotos? Desde quando nós ouvimos falar de pestes no mundo? Faz tempo que isso ocorre. Isso não vai ser só no período tribulacional, pelo menos na minha participação humilde da interpretação dos movimentos escatológicos, meus irmãos. Não estou dizendo que eu estou certo. Mas, queridos irmãos, nós sabemos que no final das coisas, essas dores serão mais intensas, essas perseguições serão mais intensas, as guerras serão mais intensas, o sofrimento vai se estreitando a tal ponto que nós não vamos conseguir mais lidar e viver e conviver nesse sistema. Apenas se intensificará com a chegada do iníquo, o espírito do anticristo, ou a chegada do iníquo na terra, ou o anticristo. Há uma perseguição. Isso todos são unânimes. No final de todas as coisas, vai se intensificar a dor, queridos. Vai se intensificar a fome, meus queridos. Nós vamos ser mais oprimidos. Nós falamos no domingo passado aqui, irmãos, que hoje mesmo está difícil nós nos sustentarmos.
nós mantermos a nossa cesta básica mensal na nossa casa, porque está muito caro as coisas, o sistema já é opressor, se intensifica. Nós meditamos sobre a questão lá do trigo por um denário, do cavalo preto, a perseguição, a opressão que está se intensificando a cada dia. Sobreviver nesse tempo do caos é difícil, está se intensificando tudo, e no final são esses sinais aqui dos cavalos, certo? Esses acontecimentos. Vamos fechar com essa crise mundial. Crise mundial sem precedentes. Provocado pelas guerras. Provocado pelas catástrofes naturais. Pelas pestes. Irmãos, vai ser um dia terrível. E sem preparo, nós não vamos conseguir suportar. Sem preparo escatológico, sem preparo, nós não vamos triunfar com Cristo. Por isso que nós pedimos, por isso que nós imploramos, por isso que nós convocamos os irmãos. Irmãos, venham para a igreja, venham aprender sobre os acontecimentos vindouros. As coisas estão ficando difíceis para todo mundo, então é hora de nós nos abraçarmos e traçarmos metas para vencer o inimigo das nossas almas, que vem de uma forma avassaladora para destruir a nossa vida, a vida dos crentes, a vida da humanidade. Essa crise tem uma proporção universal, irmãos, no tempo do fim. É o último cavalo. O cavalo amarelo encerra com essa crise de proporção universal. E a igreja também passará por isso, porque está no mundo. Porque está no mundo. Irmãos, eu confesso para vocês que se a igreja for arrebatada, se fosse arrebatada hoje, os irmãos fossem arrebatados hoje, eu confesso para vocês que esse cavalo amarelo, ele já faz muito sentido na história da humanidade e da igreja. Porque já houve muitos sofrimentos lá atrás, provocados por catástrofes naturais, provocados por guerras, fome e miséria do mundo e enfermidade. Sim ou não? Muitos acontecimentos. Só você pesquisar. Só você pesquisar a história das piores doenças que já surgiram no mundo. Você vai lá. Tem uma tal de uma peste negra que eu estava pesquisando. Para que uma peste mais avassaladora do que aquela? Onde muitas pessoas perderam suas vidas. Onde muitas pessoas eram abandonadas nas praças, nas portas das casas, e a cidade fedia. Uma pandemia sem precedente, irmãos, que as pessoas tinham que queimar. Então, uma peste daquela, e se isso não for uma peste, uma doença, o que é? Muitos já passaram, né? Muitos já passaram por isso. Se nós fôssemos hoje arrebatados, esse cavalo amarelo ainda assim fazia sentido para nós. Fazia sentido. Porque talvez nós não passamos, mas outros lá atrás já passaram por grandes sofrimentos nessa proporção, universalmente falando, meus queridos irmãos. Meus amados, o nome do cavaleiro é morte, diz aí o texto bíblico. E significa que a morte, no sentido geral, em suas mais diversas causas, ela também é dita, ou é dito lá nas Escrituras, que é o Hades, ou o inferno, em algumas traduções. Então, o cavaleiro, na verdade, que se chama morte, ele sempre vem com o inferno atrás dele, que é o Hades, né? Que nós observamos na Bíblia, meus amados irmãos. Então, o inferno sempre segue a morte. Quando existe muita morte no mundo, ou um ambiente, uma situação de muita morte, o inferno vai seguindo. Por isso que Jesus veio para vencer a morte e para nos dar vida. Não é o que Paulo diz? Onde está a morte, seu aguilhão? Jesus venceu por nós. Então, esse cavalo amarelo, irmãos, ele vem provocar isso. Muito sofrimento, muita morte. E o inferno vem junto. E muitos irão também, por conta do ódio no coração,
de provocar as guerras, de provocar muitas vezes os vírus, as enfermidades, e muitos também irão para o inferno nesse acontecimento universal. A morte, ela ceifa, meus irmãos, enquanto o Hades recolhe os mortos. Então nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Queridos, esse selo traz também a morte pela espada, pela fome, pela pestilência, como nós falamos aqui, e pelas bestas feras. A espada, utilizada nessa descrição aqui, que é diferente daquela espada que nós utilizamos no cavalo branco, é a rofeia no grego, né? Que significa ou se refere a uma espada de guerra, a espada do cavalo amarelo. Ela vem do grego ronfeia, né? Isso é a tradução do grego. Nós falamos ronfaia, certo? No português, que é mais fácil. Então se refere à espada de guerra. Assim sendo, né? Ou sendo assim, aqui realmente trata-se de guerras, a espada do cavalo amarelo, certo? Trata-se das guerras, tá bom? Então essa interpretação dessa espada também, ela é quase que unânime pelos estudantes da escatologia do Apocalipse. E aqui tem sentido com as guerras das nações contra as nações, essa espada do cavalo amarelo, né? Dos povos contra os povos, os reinos contra o reino, que Jesus também mencionou do seu sermão escatológico lá de Mateus 24, que nós já lemos aqui, de Marcos 13 também, nós já lemos aqui. São os conflitos civis de todas as violências que causam morte. Essa espada representa isso. Todas as violências que causam morte. Outro dia, meus irmãos, eu vi um negócio assim, muito triste. E eu cheguei aqui mesmo no Ceará e eu cheguei a refletir, meu Deus, como o ser humano está cruel. Como o ser humano está ruim. Eu vi outro dia um corpo que foi achado numa praia, decapitado e queimado. E eu fiquei pensando, meu Deus, que maldade. Que maldade. O aumento da iniquidade chegou, meus irmãos. Esses acontecimentos, esses conflitos, a espada, ou através das guerras, é algo muito claro no nosso meio. É muito visível isso, meus irmãos. As pessoas estão se conflitando a cada dia. As nações estão brigando contra as nações. É reino contra reino. Hoje estão lutando para ver quem domina o mundo. Hoje, a maior luta hoje, irmãos, é para isso. É para dominar o mundo através das armas de guerra. Através do poderio militar. Então, a luta é essa. E é o que nós observamos todos os dias. Eu vi esses dias mesmo na campanha lá para os Estados Unidos da eleição, o candidato falando sobre isso. Eu estou voltando para dominar o mundo, para ser o primeiro lugar no mundo, para colocar o nosso Estado, os Estados Unidos da América, como referência para o mundo novamente. Nós vamos resolver o problema do nosso país. E ai daqueles que tentarem atrapalhar esse processo, vão para a bala, vão para os mísseis de cruzeiro, vão para as bombas atômicas, meus irmãos. Então essas guerras são reais. Todas as nações estão se preparando para se autodefenderem, menos a nossa, né, irmãos? Nós vamos se defender na base da flecha mesmo, baladeira, né, Charles? Faz uma baladeira lá elétrica para a gente derrubar os gigantes. Mas os países estão investindo nisso. E o que é que isso significa dizer, irmãos? Que em breve nós poderemos passar por uma situação de proporção universal no âmbito das guerras, que afeta o mundo inteiro. Afeta o mundo inteiro. Se começar uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, lá fora, aqui no Brasil, os produtos vão elevar os seus preços. E aí, quem é pobre, ou quem é da classe, pobre mesmo, quem é pobre não vai conseguir sobreviver.
porque não vai conseguir comprar 1 quilo de trigo por 1 denário, como nós observamos no cavalo preto. Não vai conseguir comprar. Ele vai utilizar o dinheiro do dia todo para comprar talvez um alimento que não vai dar para sustentar a sua família. É uma perseguição, é um acontecimento, meus amados irmãos, muito claro. E nós precisamos acordar para isso. São os conflitos da espada, meus irmãos. Então, através da espada, que são as guerras, segundo as interpretações das escolas, vem também a fome, a miséria. Ela é uma sequência, uma consequência das guerras. Nós devemos entender essa fome de uma forma geral, que causa os problemas sociais, que causam as misérias pelo mundo, a escassez de alimentos, como já falei aqui, a fome causada pela consequência das próprias guerras e dos conflitos, as injustiças e etc. Então as pessoas também morrerão devido às pestes, e que serão as pragas, as doenças e as contaminações. É um problema social generalizado, que todos nós iremos ter que passar. Vai se intensificar isso mais para frente. E nós precisamos nos preparar. Por fim, meus irmãos, também é dito aqui na exposição, que as pessoas morrerão pelas bestas feras, ou seja, são mortes ocasionadas por animais. Antigamente, eu vejo esses acontecimentos mais no período histórico do passado do que no período atual. Hoje, quem é que vê animal devorando gente aqui? Aqui a gente vê na Amazônia, que tem uns leões, tem uns tigres, na África ainda tem. Mas no passado isso era comum, irmãos. Existiam muitos desses animais. Muitas pessoas foram devoradas por animais silvestres naquela época. Por isso que eu falo o seguinte, por isso que eu interpreto assim, que eu numa visão geral, esse cavalo amarelo. Uma visão mais ampla, esse cavalo amarelo. Quantas pessoas perderam suas vidas na época mesmo da igreja no primeiro século por animais? Foram devorados nas viagens que faziam a pé pelo deserto, onde não tinha proteção nenhuma, onde os animais viviam abertamente com os seres humanos, conviviam abertamente com os seres humanos. Então, muitas pessoas foram devoradas por animais. Hoje, alguns desses animais já estão voltando para o ambiente da civilização. Não sei como é que vai terminar essa história. Mas se nós observarmos na terra da minha esposa, lá em Morada Nova, outro dia enviaram um vídeo para nós de uma onça, que nunca mais ninguém havia visto uma onça naquelas serras. Avistaram uma numa localidade, avistaram outra em outra localidade, e os animais estão voltando para conviver com a civilização. Hoje tem muitos animais, a gente vê em algumas reportagens também, muitas pessoas sendo devoradas por ursos, leões, tigres. Eles estão começando a voltar a conviver com a sociedade também. Então, muitas pessoas são devoradas por animais. Então, esses animais também estão inseridos no cavalo, na figura do cavalo amarelo aqui, meus amados irmãos. Tá certo? Eles também faz sentido, essa figura também faz sentido para nós dentro desse evento do cavalo amarelo. Nós precisamos aqui, irmãos, antes de passar para a aplicação, nós precisamos fazer algumas considerações acerca dos 4 primeiros selos. Por isso que eu quero encerrar essa série aqui, essa primeira parte da série. Nós temos 4 selos que foram abertos aqui, até aqui. 4 selos. Aí, eu creio que você vai entender pelo menos essa parte, Porque eu converso com alguns irmãos, os irmãos dizem, pastor, é difícil. O alcance da interpretação a minha mente é muito limitada para compreender tudo isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa, em resumo, essas considerações acerca dos 4 cavalos,
são muito importantes, meus irmãos. Todos eles têm uma representação, ressaltam uma descrição e ele tem os seus efeitos, né? Ao longo da história. Os 3 primeiros cavalos, nós entendemos que esses 3 primeiros cavalos se referem à igreja de Jesus na terra, ou a perseguição à igreja de Jesus na terra. Mas esse 4º cavalo é uma provação universal. A interpretação que nós temos, que é mais coerente, é que esse último cavalo é um dos últimos acontecimentos de perseguição ou de provação universal para todo mundo. Os 3 primeiros está relacionado à era da igreja, certo? A perseguição à igreja do Senhor na terra. E esse último cavalo, ele abrange mais. A proporção é universal. A igreja, por estar no mundo, também vai ter que passar por essa provação, ou por esses acontecimentos. Esse 4º cavalo representa as desgraças comuns que atingem toda a humanidade. Enquanto os outros cavalos anteriores, meus irmãos, eles atingem somente, esses acontecimentos é somente para a perseguição da igreja e dos cristãos de todos os tempos, tá? E, resumidamente, nós encerramos aqui, de forma bem sintetizada, essa interpretação dos 4 cavalos, tá? Ou dos 4 selos que foram abertos. Aí você pode dizer assim, pastor, na minha visão, eu creio diferente. Eu vou dizer, amém, glorificado seja o nome de Jesus pela sua visão. Por você ter consciência e entendimento coerente à luz das Escrituras, acerca da sua visão e da sua interpretação dos cavalos e dos selos que foram abertos, que foram 4 selos aqui. Não tem problema nenhum você pensar diferente de nós, ou de mim, ou da maioria dos estudiosos da escatologia tradicionais e muitos conservadores no mundo, tá bom, meus queridos irmãos? Então, amados, como é que nós aplicaríamos hoje esse conteúdo, né, essa exposição que nós fizemos aqui, ou breve exposição, que a gente não mergulhou muito profundamente nos originais, porque eu entendo que o assunto é muito difícil, né, de ser alcançado por algumas mentes, porque falamos pouco disso na igreja. Eu admito que nós falamos pouco de escatologia, de fim dos tempos, de interpretação do Apocalipse na igreja. Por conta disso, por falarmos pouco, aí a gente também é natural que a gente tenha dificuldade de alcançar, né, o sentido, a interpretação. Mas eu espero que os irmãos até aqui tenham alcançado, né? Em resumo é isso. Esses 4 cavalos são acontecimentos que ocorrem no mundo, né? Que estão ocorrendo no mundo. Que Jesus deu essa revelação a João e João distribuiu para as igrejas. E hoje nós somos herdeiros destas informações que foram dadas para as igrejas. E nós tentamos compreender como os irmãos compreenderam lá no passado também. Então, a igreja estava sendo perseguida, Jesus chama João, dá uma revelação, e João vem e escreve às igrejas a revelação. E as interpretações são diferentes na história da igreja, né? Ou pelos estudiosos da igreja. Mas nós temos biblicamente como fazer sentido, ou como tornar, ou como dar sentido a cada selo desse
interpretando à luz do sentido bíblico, né? Cada um, tá bom? Então eu espero que os irmãos tenham compreendido. São acontecimentos ao longo da história da igreja e da humanidade. Entenda que esses 4 primeiros selos falam sobre isso. Esse é o sentido. Foram abertos 4 selos, 4 cavalos diferentes. Então, esses 4 cavalos são acontecimentos para a era da igreja e para a era da humanidade. Enquanto existir humanidade, esses acontecimentos serão vigentes, serão visíveis pela humanidade, pela igreja. E a igreja que está preparada está observando tudo que está acontecendo e entendendo tudo. Esse é o grande triunfo da igreja. Nós estamos compreendendo tudo, pelo menos é para nós compreendermos tudo que está acontecendo. Cada selo desse que foi aberto. Nós precisamos, irmãos, parar para levar a sério esse assunto. O Apocalipse é algo que deve fazer sentido para nós, que deve fazer sentido para a igreja. É uma história que está em curso. São acontecimentos que Jesus deu para que o seu povo não fosse pego de surpresa, para que eles entendessem com sabedoria os acontecimentos dessa era e dos tempos vindouros que virão ainda, onde nós sofreremos perseguições de uma proporção universal, um sofrimento nunca jamais visto em toda a terra, como bem falou o nosso Senhor Jesus Cristo em seus sermões escatológicos. Torno a repetir, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, leia o que Jesus fala sobre o fim dos tempos, que você vai entender o Apocalipse também. O Apocalipse também. Jesus revela a João. Não ficou só na sua escatologia. Jesus chama João e diz, agora eu vou revelar para a igreja, que já está constituída, como será esses acontecimentos a partir de agora. Que privilégio nós temos, irmãos. Se nós entendermos isso, se nós entendermos que somos privilegiados por Jesus, em podermos receber de forma prévia essas informações, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. É isso que nós precisamos compreender, à luz das Sagradas Escrituras e do último livro da revelação, que é o Apocalipse. Primeira coisa, meus irmãos, quem quer anotar, por favor, pode anotar. Nós vamos aplicar o cavalo amarelo e o fechamento de tudo que nós ouvimos aqui, nessa série de mensagens até aqui. Nós vamos voltar com um novo título e vamos continuar ainda meditando sobre o Apocalipse, acredito que esse mês todo, até o final de novembro, tá? Meus queridos irmãos, mas nós vamos mudar agora o tema, no próximo domingo. Mas até aqui, irmãos, vamos aplicar as lições para as nossas vidas hoje. Primeiro, entenda uma coisa, queridos, a igreja passará e sobreviverá a todas as catástrofes da história da humanidade. Diga amém. Está fraco. Diga amém, irmão. Amém. Está todo mundo querendo ir no arrebatamento, né? Louvado seja Deus, se a gente for poupado, né? Louvado seja Deus. Ah, como seria bom. Eu queria ir também nesse arrebatamento, certo? No arrebatamento secreto. Se existir esse arrebatamento secreto também, né? Que a gente sabe que alguns intérpretes da escatologia acreditam no arrebatamento secreto. Se existir, seria bom. Ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer tribulação? Ninguém. Quem quer sofrer perseguição? Ninguém. Amém. Se Deus agisse de misericórdia e nos levasse, eu acharia bom demais. Todos nós, né? Mas o fato, irmãos, é que a igreja vai sobreviver a todas as catástrofes da história da humanidade. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, só a parte B, Jesus disse assim, que as portas do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a igreja. A igreja vai sobreviver, irmãos. O cavalo amarelo vem com a morte atrás, com o inferno.
E a igreja vai sobreviver ao inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja, meus irmãos, ela sobreviverá a todas as catástrofes da história da humanidade. Sabe por quê? Porque Jesus foi quem prometeu isso para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Enquanto o cavalo passa disseminando guerras, fomes, maldades pelo mundo, cavalo amarelo, doenças, as bestas feras ceifando as vidas, muitas pessoas indo para o inferno, porque a morte, meus irmãos, também tem esse sentido, de levar pessoas para o inferno. Nós sobreviveremos. Sobreviveremos. Foi o Senhor Jesus que disse. Lá em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 5, falando à igreja de Laodiceia, nesse contexto que nós estamos aqui, ou falando à igreja de Sardes, na verdade, o Senhor Jesus disse: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A promessa de Jesus, meus amados irmãos, é que a igreja será vitoriosa e será recompensada com vestiduras brancas e os nomes arrolados no livro da vida eterna. A igreja sobreviverá a todas as catástrofes, sejam elas mundiais, sejam elas de proporções universais. A igreja vai sobreviver a tudo isso e o seu nome não vai ser riscado e nem apagado do livro da vida eterna. O vencedor vai vencer e vestirá vestiduras brancas. Vestiduras brancas tem a ver com santos separados por Deus e por Cristo. Para que privilégio melhor do que esse, meu filho? Você vencerá. Por isso que vale a pena você estar na igreja. Vale a pena você estar aqui, ouvindo essa série de simbolismos do Apocalipse, para no final você ter a certeza de que a minha luta, a minha batalha não foi em vão. Eu tenho um sentido de vida, uma razão de ser. Como Paulo bem frisou, ele disse: eu não ando dando murro no vento. Eu também não, pastor Paulinho. Eu também não, eu ando com propósito. O meu propósito é saber que no final a igreja sairá vitoriosa e eu também, porque o meu nome está escrito no livro da vida eterna, a recompensa que Deus tem para nos dar. Que venha cavalo preto, que venha cavalo vermelho, que venha cavalo amarelo, nós triunfaremos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda coisa que a gente precisa saber e aplicar para o nosso coração nesta noite, é que a igreja é a única agência de Deus na terra que tem o privilégio de saber de forma prévia sobre os últimos acontecimentos finais da história da humanidade. Eu vou repetir bem devagarinho, porque eu vejo que tem irmãos anotando, queridos. A igreja é a única agência de Deus na terra que tem o privilégio de saber de forma prévia sobre os últimos acontecimentos finais da história da humanidade. O mundo está perdido, o mundo não liga para nada disso, meus amados irmãos, mas sabe o que é interessante? Isso me traz uma alegria tão grande para o meu coração, é que eu sei como vai terminar essa história. É que o Senhor nos deu o código de como vai terminar essa história. É que o Senhor nos deu, irmãos, em seu Espírito, as revelações de sabedoria que vem do alto, de eu e você, de nós podermos interpretar esses acontecimentos e ver de forma clara e visível e antecipada que as Escrituras estão se cumprindo, e eu faço uma autoanálise de mim mesmo, uma introspecção lá de dentro, e isso produz em mim uma mudança, uma vontade de ser mais santo, uma vontade de ser mais puro, porque os acontecimentos são visíveis, são reais,
Jesus está voltando e eu quero me encontrar com Ele e triunfar com Ele. Então isso é um privilégio somente da igreja que está ouvindo e que está entendendo a mensagem dos selos que foram abertos. A igreja do Senhor. Que privilégio, meus amados irmãos. Eu escuto muitas pessoas falando isso. Ah, pastor, os acontecimentos são claros demais. Eu estou vendo, louvado seja Deus, que privilégio, Senhor. Que o Senhor está dando a esse irmão, essa irmã, de entender que o fato é real. Que o fato é visível. Está mesmo. Está acontecendo mesmo. Como é que nós entendemos isso, meus irmãos, na prática, esse privilégio que nós temos de saber de forma prévia sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade? É muito simples. Se eu sei como tudo vai terminar, eu tenho como me preparar de forma antecipada também. Mateus 24, 4, eu já li esse texto. Não li esse texto, né? Mas Mateus 24, 4, um versículo muito pequeno, Jesus disse assim: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Esse é o privilégio que você tem, que a igreja tem, de entender o movimento escatológico do Apocalipse e entender que você não, e se preparar para que você não seja enganado. Jesus disse: vede que ninguém vos engane. É só atender, irmãos, os comandos de Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, versículos de 4 ao 14. Aqui estão as instruções de Jesus no seu sermão escatológico. E as instruções de Jesus são muito claras. Só não vê quem não quer. Eu vou ler bem rapidinho, a partir do versículo 5. Mateus 24, vou ler a partir do versículo 5, que diz assim, porque o 4 eu já li aí: vede que ninguém vos engane. Ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha os comandos de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí Jesus continua dizendo: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, foi o que nós falamos hoje das guerras, e haverá fomes, nós falamos também do cavalo amarelo, e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do nome de Jesus. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, querido. É a igreja. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, disse o Senhor Jesus, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quem está na terra testemunhando desse evangelho hoje, meus irmãos? Quem é? É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Ao longo da história, são os cristãos que é a igreja de Jesus. Então, depois que esse evangelho for pregado pelo mundo inteiro, depois que esse evangelho for difundido por todo mundo, aí sim, está na hora de Jesus voltar para buscar esta igreja, que triunfará com ele no final de tudo. Aqui estão os comandos, irmãos, que são muito claros aqui. Aqui está o código, aqui estão as senhas do preparo para o cristão. A escatologia de Jesus. Terceiro e último, é bom que você fique ligado aos acontecimentos finais. É um conselho, né? E uma exortação também. Pois não haverá desculpas para quem
sabia desses acontecimentos finais e não deu ouvidos, certo? É bom que você fique ligado aos acontecimentos finais, pois não haverá desculpas para quem sabia e não deu ouvidos. Isaías capítulo 43, o versículo de número 8, meus irmãos, eu acho muito bonito esse versículo, porque ele é muito atual, muito atual. O texto diz assim: traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Como é que nós entendemos esse trocadilho de palavra? Tem gente, irmãos, que estão vendo as coisas, mas não querem enxergar. Tem gente que está ouvindo, mas não quer entender. Tá bom do jeito que está. Em Provérbios em Mateus capítulo 13, versículo 9, na parábola do semeador, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: entenda, compreenda, fique ligado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, compreenda, entenda e fique ligado sobre os acontecimentos do fim, sobre os sinais. Em Provérbios 13, do 5 ao 7, meus irmãos, o grande sábio disse assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender os provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se você está desprezando a sabedoria e o ensino, você está na condição de louco para o grande sábio aqui. Tem gente que despreza, irmão. Tem gente que não quer aprender nada. Tem cristão que não está ligando para nada. E o texto diz aqui: se você é sábio, cresça em prudência. Procure ser instruído e adquire habilidade, para que você consiga entender os provérbios e as parábolas e os enigmas do Apocalipse e os símbolos do Apocalipse, os enigmas dos sábios, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Não ignore isso. Se aprofunde, cresça. A exortação aqui, queridos, é que nós não devemos desprezar o ensino, a instrução. Devemos cada vez mais adquirir entendimento para discernir as parábolas, os enigmas desta vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 13, para a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus também diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Você é sábio, tem sabedoria do alto? Escute o que o Espírito está falando às igrejas, pelo amor de Deus. Em Apocalipse 3:22, agora a igreja de Laodiceia, o versículo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, meu filho? Minha irmã, meu irmão? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando todo dia para nós. Só não ouve quem não quer. Só não vê quem não quer. Será que você se enquadra no que Isaías está dizendo? Você até enxerga, você até vê, mas você não quer comprometimento com aquilo. Você até ouve, mas você não quer se aprofundar no ensino, na interpretação. Você é desses? Se for, meu querido, mude o seu comportamento. Se interesse. Porque o fato é real. A vinda de Jesus está próxima. E a palavra diz isso. Quem tem ouvidos, escute. Nós temos uma grande e honrosa missão no mundo, meus irmãos, que é tornar e fazer conhecido o Evangelho a toda criatura. Jesus nos confiou essa grande responsabilidade, meus queridos. Ignorar isso é o mesmo que negarmos a nossa fé.
A igreja, enquanto estiver aqui na terra, tem que promover isso. Tem que promover e disseminar o Evangelho de Jesus, abrir os olhos das pessoas para que elas entendam que Jesus veio, morreu, o ungido de Deus foi sacrificado por nós naquela cruz para salvar a humanidade. Aqueles que, de fato, acreditarem nele como Salvador de sua vida. E sabe quem tem essa missão? Eu e você que somos a igreja. É nossa responsabilidade. Jesus designou isso para a igreja quando ele estava saindo daqui. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura e ensinem. E batizem em nome do Pai e ensinem. É nossa missão. Nós estamos na terra hoje ainda para testemunhar disso, irmãos. A igreja só faz sentido se nós vivenciarmos isso, é a nossa razão. Testemunhar de Jesus. E como nós estamos nos movimentando nesse sistema, nesse ambiente, parece que nós estamos nos enclausurando cada vez mais. Nós estamos vivendo para nós mesmos, tão somente, para a nossa família, para o nosso ciclo ali, estreitado ali. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja é a testemunha do evangelho na terra. Enquanto o mundo está um caos, há sofrimento por todo mundo, eu e você, nós temos que avançar em nome de Jesus, dizendo, é certo, isso está acontecendo, Jesus está voltando mesmo, vamos, se arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É isso que a igreja tem que fazer, é nossa missão. Seremos omissos ao Senhor Jesus? Não, precisamos entender que os acontecimentos são muito claros e que nós recebemos essa grande missão com uma honra e um privilégio tremendo de anunciar o evangelho para toda a criatura. Os acontecimentos são claros, e eu encerro aqui, meus irmãos, e se intensificam a cada dia. E nós temos uma missão, enquanto igreja, aqui na terra. E nós precisamos ficar ligados, fique ligado, para não perder nenhum detalhe destes acontecimentos. Nenhum detalhe desses acontecimentos. Haja e faça o que Jesus pediu para que você fizesse. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que está chegando o fim. Nós encerramos aqui uma série de mensagens, ou uma parte da série de mensagens, falando sobre acontecimentos na humanidade e na história da igreja. Isso ficou claro, não ficou, irmãos? Pelo menos essa parte. Os 4 selos fala de acontecimentos para a era da igreja e a era da humanidade aqui na terra. São os 4 selos que foram abertos. Esses acontecimentos é para esta era, tão somente a era da igreja e a era da humanidade. Os 4 primeiros selos, que são os cavalos e seus cavaleiros, são revelações de acontecimentos para a igreja e para a história da humanidade, que muitos não se interessam em meditar. Outros não entendem por achar difícil. O fato é, meus irmãos, que as revelações, elas são reais e tudo acontecerá. Sabe quais foram as palavras que Jesus disse depois do seu sermão escatológico, irmãos? No capítulo 24, o versículo 35 de Mateus, ele disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe quem carimbou a escatologia? Jesus. Sabe quem carimbou os acontecimentos finais? Jesus. Jesus não mente. Se ele falou, está falado.
Se ele disse, está dito. Vai acontecer. Querendo você ou não. O que Jesus falou vai se tornar real. Igreja, ore mais. Persevere mais. Se purifique mais na presença de Deus. Os seus pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós estamos num processo de santificação que requer muito de nós. E que processo é esse, pastor, que eu nunca entrei? Pois entre, meu filho. Pois entre. Você ainda tem chance. Você ainda tem chance. Nós temos chance ainda. Quem sabe a partir de agora, talvez depois dessa série de reflexões aqui, foram 5 mensagens falando sobre a visão e os 4 primeiros selos. Se até aqui você não entendeu ainda, espera os outros. Você entenderá. Mas o fato é que nós precisamos levar muito a sério esse assunto. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso.